Vamos falar um pouco de depressão, um tema muito importante atualmente, não só pelo aumento significativo pós-pandemia, que a gente observou aí, né, segundo a OMS, um aumento de 25% no número de depressão. A gente precisa falar que isso está com um início muito precoce, né? A gente tem observado em clínica e de um modo geral, como as crianças têm entrado em depressão e depressões graves. Hoje a gente tem crianças de 8 anos de idade falando em suicídio, né? Nós que estamos trabalhando em clínica aqui há muitos anos, a gente sabe que isso é algo que nunca aconteceu, né? A gente começou a ver, eu me lembro, mais de, sei lá, 30 anos atrás, quando se falava em suicídio, geralmente era uma situação muito grave, um pai de família que muito perdeu as posses. isolado. Sim, casos isolados. Depois a gente começou a ver em jovens, né? E teve aí um boom muito alto de Que continua, suicídio, né? de jovens, que continua. E agora estamos vendo crianças falarem em suicídio e estamos vendo, inclusive, programas, né, infelizmente nas mídias, que vão incentivando esse tipo de comportamento. Então, eu acho que é muito importante a gente falar desse problema, porque parece que está refletindo uma coisa muito mais séria do que casos isolados, mas acaba nos... É a cultura, né, Paula? É a cultura da... É uma cultura que está se disseminando, e nesse ponto, né, as mídias sociais e toda a internet de um modo geral não tem colaborado positivamente, porque ao invés de oferecer recursos para as crianças e para os jovens, parece que justamente eles fazem o inverso, né? Eles acabam disseminando a cultura da autodestruição. Então a gente vê muito disseminado o cutting, né? Isso é disseminado nas redes, quer dizer, olha, se você tem uma dor psíquica, se corta que você vai ficar se sentindo melhor. É isso que é disseminado nas redes. A dor né? física é melhor que a psíquica. É melhor que a psíquica. Então, assim, todas as crianças e jovens já tiveram acesso a alguma informação na mídia desse tipo. E essas, infelizmente, né, são pequenos vídeos, às vezes, e esse é um grande problema. Eu já acompanho, eu quero dar um exemplo até aqui. Por exemplo, uma adolescente que muitas vezes tem momentos de depressão, e nesses momentos ela começa a receber vídeos que são vídeos extremamente depressivos, e que ao invés de ajudá-la a sair daquele movimento, ela vai se afundando cada vez mais. E os vídeos são mandados, né, um em seguida do outro. Então, às vezes, eles o jovem né, não Paula? consegue se desligar daquele conteúdo, né? E quando ele sai da tela, ele está muito pior do que quando ele entrou. E são vídeos que estimulam justamente o sentimento, não só depressivo, mas de que não há saída. Exato. Este que é o pior. Por isso eu disse autodestrutivo. Não há saída. A única solução, se você tiver com problemas escolares, eu tenho um caso bem claramente que foi isso, ou problemas com a sua família, é muita coisa, é melhor se suicidar. Então, assim, a mensagem que foi passada para uma criança foi exatamente essa. Então, há uma disseminação de uma ideia de falência, de possibilidades, em que a pessoa não vai encontrar novamente um elan vital, ou nem solucionar pequenas crises. Não pode ou desenvolver crises. Força interna para resolver um problema, não pode encontrar esperança, né? Mesmo que ela não tenha força interna, mas ela pode ter auxílio. Então, o que eu vejo, né? O que poderia ser uma rede de apoio, né? Que a internet poderia oferecer, ela acaba sendo uma rede ao contrário, para afundar um pouquinho mais aquela pessoa que já não está bem. Porque, veja, olha que interessante que acontece, né? Antigamente, se houvesse na escola um caso de uma pessoa com bulimia, vamos supor, né? Era um caso muito isolado. Aquela pessoa, ela se via diferente das outras, né? Ou anorexia, por exemplo, era um caso isolado. Hoje ela entra na internet, ela acha uma rede de apoio gigantesca
que são pessoas que estão vivendo exatamente como ela e que acham que os médicos ou, né, os psicólogos ou que os pais estão tentando sabotá-los ao invés de tentar ajudá-los. Então, a rede que poderia apoiar a sair da doença apoia a manutenção da doença nesse sentido. Então, é algo muito sério que nós precisamos tratar, que é justamente o impacto, porque somente a rede, né, só da pessoa ficar, vamos dizer assim, né, navegando ali, vendo aquelas vitrines que está todo mundo bem, né, o amigo que está ótimo, namorando, outro que está viajando, outro que está não sei aonde, outro que está no iate. Bom, só aquilo já é bem, bem tóxico, né? Por quê? Porque ela começa a se ver como muito inferior e sem, né, condições de estar no mesmo nível de tudo aquilo que ela está vendo. Só isso já seria bem tóxico. Mas, além disso, tem as redes de apoio para, infelizmente, né, uma perspectiva de autodestruição. Então, eu vejo que nós estamos num momento onde nós precisamos falar muito sobre isso, ainda mais diante dos novos acontecimentos que a gente vem observando, né? Que é o impacto dessas mídias no dia a dia desses jovens, desses adolescentes, dos adultos, inclusive, né? E das crianças que são ainda muito mais vulneráveis, né? Eu acho que o tema, vamos dizer, das mídias é um objeto bem específico, porque ele permeia uma outra questão, que é a questão dos modelos que você tocou. Né? Seja feliz se você estiver num barco, seja feliz. Então, primeiro vende uma imagem fake, vamos dizer, de felicidade, porque felicidade não é isso, né? E, por outro lado, quando a pessoa não está bem, não promove o seu bem-estar. Então, quer dizer que nem naquilo que, entre aspas, poderia ser uma imagem positiva, a mídia está ajudando, e muito menos quando é uma situação negativa, de depressão muito grave. E causa um impacto grande, né? Porque não é só, então, é uma imagem de como ser feliz, mas é o pior que isso eu tenho que mostrar uma imagem. Então, a tendência é ficar preso à imagem e não ao que se é realmente. Sim, é fake. Não aquilo que eu sou, mas aquilo que eu, vamos dizer, que vende bem, que cria likes, que cria seguidores, que engaja o público, né? Porque, infelizmente, a aceitação social hoje vem muito por conta da aceitação nas redes. O que não é verdade, aquela rede não são os seus amigos, né? Não são as pessoas com quem realmente você vai poder contar na vida. Então, nós que somos de outra geração e vivemos a necessidade de aceitação social real, a gente tinha que desenvolver ferramentas sociais para poder ter uma aceitação. E hoje não é assim que funciona. Hoje as crianças precisam desenvolver dancinhas ou falas ou, né, uma imagem que cria engajamento. São então, estereótipos que segregam, né? A gente vai para a superficialidade, né? A internet, infelizmente, né, a gente sabe que ela está, vamos dizer assim, manipulando através dos seus algoritmos, né, a própria sociedade. Então, esse é o grande risco, porque o controle dos algoritmos está na mão de uma minoria, está nas mãos de uma minoria. O que nós podemos fazer como famílias, vamos dizer, né? Ajudar nossos filhos a usarem menos a internet, a desenvolver um senso crítico, porque a internet, ela vende grupos, guetos, né? E se você não pertence àquele gueto, você é cancelado. E no gueto, vamos dizer, online, midiático, né? Nas relações pessoais, os grupos na escola também passaram a funcionar da mesma maneira. Ou uma pessoa concorda em gênero, número e grau com os demais colegas do grupo, ou ela é banida. Então, o diálogo e as trocas sociais... E a verdadeira aceitação da diversidade
não existe. Não existe. Não existe. Então, quando se fala de diversidade, nós estamos falando de isolamento, porque cada grupo com a sua bandeira, vamos dizer assim, vai atuar naquele universo, falar os códigos próprios daquele universo, a língua própria daquele universo, porque até o linguajar é todo estruturado dentro de determinadas, vamos dizer, condições, e as pessoas, na verdade, elas estão ficando como rotuladas, carimbadas. Se você é isso, você é meu amigo. Se você não é, você está cancelado. Quer dizer, isso vai trazendo a sociedade a um loteamento ideológico, onde cada grupinho, pequeno ou maior, ele vai associar a ele as pessoas que têm aquele mesmo nível de pensamento. Então, tem o filósofo sul-coreano que fala, né, que é o inferno do igual, é o inferno ou o deserto do igual. Quer dizer, quem está entre os iguais tem um lugar ao sol, quem não está, não tem nenhum lugar. Então, a individualidade, o respeito, a possibilidade da pessoa ter as suas próprias expressões, seus próprios pontos de vista, e debater e dialogar, isso está banido, né? Se a gente fosse pensar em Sócrates, né? Sócrates estaria, vamos dizer, eu diria brincando, de cabelos em pé, porque não há mais diálogo socrático. Né? O que tem hoje são falas monocórdicas dentro de um grupo a respeito de uma situação. Então, nós temos aí um contexto, especialmente para o adolescente, muito que o desvia muito de si mesmo, não favorece que a pessoa se descubra seus verdadeiros interesses, seus verdadeiros potenciais, desenvolva um senso crítico. Claro, porque toda a energia gasta em como criar engajamento na mídia. Então, nesses não é grupos. Mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que é importante, quais são os meus valores. Não, é aquilo que é aceito, que vai, né, que vai engajar. Então, veja como é impossível hoje a gente falar de ansiedade e depressão sem tocar no tema das mídias, né? Eu acho que essa questão, ela é tão vital que é um tema, né? Você vê que a gente falou de depressão, falou de ansiedade, cai nas mídias. E eu quero dar uma palavrinha final no sentido assim, veja o problema das famílias e da escola, porque hoje nós temos dentro da nossa casa uma outra grande família desconhecida, a qual nós não temos sequer acesso, com que os nossos filhos estão, vamos dizer assim, velejando pelos mares aí da internet.